Plenário do STF começa as atividades do segundo semestre. Na pauta de julgamentos, a competência para demarcar terras indígenas. O assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal depois que 4 partidos questionaram uma medida provisória editada no início deste ano pelo Poder Executivo. Viagem internacional. O que é permitido trazer para o Brasil? São verificados aqueles itens que fogem do conceito de uso pessoal. E ainda, a Lei de Acessibilidade no Transporte Público é o tema da segunda reportagem especial do STJ. É uma grande dificuldade porque é o nosso meio de locomoção principal, no nosso dia a dia. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira, em Boa Vista, capital de Roraima, a Operação Quiron. O objetivo é investigar um suposto esquema que teria fraudado a entrega de medicamentos usados no tratamento de indígenas. E quem tem as informações e conversa com a gente ao vivo agora é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, muito boa tarde para você. Oi, boa tarde a todos. Pois é isso mesmo. A suposta fraude foi percebida por servidores da saúde que atendem aos indígenas. Eles suspeitaram que a quantidade de material entregue pela fornecedora ao Distrito Sanitário Indígena do Leste estava abaixo do valor pago. Dos R$600 mil, eles apontam que apenas 16 mil teriam sido entregues pela empresa. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público Federal, cumpriu 5 mandados de prisão. Ou melhor, de busca e apreensão. Os suspeitos podem responder por 5 crimes: fraude em licitação, lavagem de dinheiro, peculato, corrupção e organização criminosa. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriel. E o corpo do índio Emirã Wayampi, de 62 anos, supostamente assassinado no dia 23 de julho perto da aldeia, será exumado. A informação é do procurador Rodolfo Lopes, do Ministério Público Federal, no Amapá. Amanhã, um helicóptero do Grupo Tático Aéreo será enviado para a aldeia para fazer o deslocamento do corpo até a capital. A suspeita é de que o líder indígena tenha sido assassinado por garimpeiros que teriam invadido a região. Daqui a pouco, o plenário do Supremo Tribunal Federal retoma os trabalhos. Os ministros devem decidir nesta tarde competência para demarcar terras indígenas. Pois é, Rafaela, o Supremo vai analisar se mantém decisão que concedeu medida cautelar em ações diretas de inconstitucionalidade. Os autores dos processos questionam mudanças feitas pelo Poder Executivo. O assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal depois que 4 partidos questionaram uma medida provisória editada no início deste ano pelo Poder Executivo. Ela transfere a competência para a demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além da violação de competência, os 4 partidos afirmam nos processos que haverá falha na proteção dos direitos dos indígenas. Alegam ainda que o Ministério da Agricultura não tem experiência em tratar do assunto e que possui interesses distintos dos índios. Em abril, o relator das ADIs, o ministro Luiz Roberto Barroso, concedeu as liminares pedidas pelos autores das ações para suspender a validade dessa parte da MP. Nesta quinta-feira, o plenário do STF vai decidir se mantém a decisão do relator, que concedeu a liminar. Bom, e para falar mais sobre essa medida cautelar, eu recebo agora, aqui no estúdio da TV Justiça, a nossa consultora jurídica, Gisele Reis. Gisele, boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde. Bom, vimos na reportagem que no primeiro contato com essa ação, o ministro Barroso, ele negou a cautelar. Em seguida, tivemos um fato novo que justificasse a concessão. Explica pra gente essa história. Rafaela, ao todo nós temos 4 ações diretas de inconstitucionalidade que tratam desse tema. E nós tivemos uma primeira ação direta, que foi, na verdade, ajuizada em razão da edição da medida provisória número 870. Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro, ele buscou reestruturar órgãos ali do Poder Executivo e ele acabou, então, transferindo essa atribuição da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Só que no processo de conversão dessa medida provisória em lei, o Congresso Nacional vetou isso.
Aí nós tivemos uma outra medida provisória que foi editada, que é de número 886. Então, quando nós, diante da edição da primeira medida provisória, foi ajuizada aqui no Supremo uma ação direta de inconstitucionalidade e o ministro Luiz Roberto Barroso negou por entender que a edição de medida provisória, quanto à reestruturação, era uma atribuição própria, discricionária do presidente da República e que não haveria nenhuma ilegalidade. Quando houve uma edição de uma nova medida provisória tratando do mesmo assunto, ou seja, transferindo novamente a atribuição, saindo da FUNAI para o Ministério da Agricultura, essas outras 3 ações diretas de inconstitucionalidade chegaram ao Supremo Tribunal Federal e aí o ministro Roberto Barroso entendeu por suspender realmente essa medida provisória, porque foi um assunto que acabou sendo proposto numa mesma sessão legislativa. Então, em razão à ofensa do processo legislativo, ele acabou suspendendo. E agora, na pauta de hoje, né, o que nós temos é o referendo ou não dessa liminar que havia sido deferida pelo ministro Roberto Barroso. Gisele, isso é apenas o início, não apenas do semestre, mas da sessão de hoje. Por isso nós continuamos conversando já. Primeiro vamos conferir a previsão da pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal para a tarde de hoje. Separação de poderes e federação é o primeiro tema do dia e do semestre entre os julgamentos previstos para o plenário, com a pauta conjunta de ações contra dispositivos que mudaram competência de demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento. Servidor público é o tema seguinte, começando com recurso extraordinário na continuação do julgamento sobre estabilidade para funcionário da Fundação Padre Anchieta. Ainda uma ação contra a lei estadual que permitiu o aproveitamento de servidores da extinta Minas Caixa no Tribunal de Contas de Minas Gerais, sem a realização de concurso público. Direito do trabalho é o penúltimo tema do dia, começando com o julgamento conjunto de embargos em recurso extraordinário sobre responsabilidade da administração pública por encargos trabalhistas gerados por empresa prestadora de serviço. Ainda 2 ações diretas de inconstitucionalidade, onde é questionada a validade de medidas do Plano Real sobre convenções e acordos coletivos de trabalho. Matéria processual fecha a primeira pauta do semestre com recurso em processo, que discute se a administração pública responde ou não por inadimplência de empresa contratada com relação a encargos trabalhistas. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. A pauta para este segundo semestre tem debates importantes, como se é crime ou não o porte de drogas para consumo pessoal e a tabela de frete para caminhoneiros. Veja agora outros destaques. Na primeira sessão, os ministros podem decidir se a administração pública é obrigada a assumir encargos trabalhistas caso a empresa prestadora de serviço esteja inadimplente. Outra questão é se o acesso a dados de celular encontrado no local do crime viola o sigilo telefônico. Em setembro, destaque para as ações que questionam a tabela do frete para caminhoneiros. A medida foi adotada pelo governo federal após a greve da categoria e estabelece preços mínimos para o frete. Já em outubro, o Supremo Tribunal Federal pode tomar uma decisão que vai resolver 140 mil casos. É o processo sobre qual índice, o IPCA ou ATR, deve ser adotado na correção monetária de débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior ao envio do precatório. Para novembro, um assunto de grande repercussão volta ao plenário. Se é crime ou não o porte de drogas para consumo pessoal. O recurso extraordinário começou a ser votado em 2015 e até agora 3 ministros votaram. Ainda em novembro será analisado o pedido do Ministério Público para ter acesso a dados bancários e fiscais de contribuintes obtidos pela Receita Federal sem autorização da Justiça. A pauta de dezembro não está completamente fechada. Até lá, serão 41 sessões plenárias. O Supremo se reúne sempre às quartas e quintas-feiras à tarde e haverá também sessões extraordinárias pela manhã. O objetivo da Corte é agilizar os julgamentos e melhorar o atendimento ao cidadão.
Reforçando a presença da Gisele conosco aqui, comentarista também, claro, e consultora jurídica da TV Justiça. Gisele, isso de certa maneira é uma amostragem do que temos no semestre, porque além disso, existem outros processos e ainda aqueles temas que a qualquer momento podem entrar no plenário. Exatamente, todos inclusive estão disponíveis no próprio site do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Dias Toffoli, na presidência do Supremo Tribunal Federal, ele entende a importância de dar, né, uma certa previsibilidade daquilo que poderá ser julgado pela Suprema Corte. E isso, na verdade, além de possibilitar que o operador jurídico acompanhe os processos, permite que a própria sociedade também possa verificar a pauta do Supremo Tribunal Federal, que sempre tem impacto na sociedade, como, por exemplo, o Supremo poderá decidir se os agentes socioeducativos eles têm permissão para usar arma, aqueles agentes que, na verdade, ficam em unidades de menores infratores. Outra possibilidade de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito a realização de apreensão de menores para a averiguação. E nós temos também um outro caso extremamente interessante, que pode impactar a vida de muita gente, que é o reconhecimento jurídico da união estável e da união homoafetiva concomitantemente para fins de rateio em pensão por morte. Certamente, desculpa, Cadu, certamente um segundo semestre muito produtivo, de muito trabalho para os ministros. Com toda certeza. Acho que os meus cabelos brancos vão aumentar, Gisele. Obrigado pela sua presença. Como sempre, a gente se encontra também no Direto do Plenário e no Plenárias. A gente acompanha a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal aqui no Direto do Plenário. Lembrando que temos o Plenárias também com os principais momentos das sessões plenárias do STF. E aí o Direto do Plenário de hoje começa às 14h. E tem novidade. O Direto do Plenário está de cara nova, com um visual mais moderno e dinâmico. Tudo preparado para levar todos os detalhes ao vivo das sessões do Supremo Tribunal Federal para você. A mudança faz parte de uma série de iniciativas que a TV Justiça está promovendo para interagir com o telespectador de uma forma direta e inclusiva. Eu e Karina Zucolotto esperamos você a partir das 14h. E neste mês de agosto, o Jornal da Justiça, primeira edição, vai chegar mais cedo à sua casa. A partir do dia 12 de agosto, a gente passa a se encontrar 12h30 e com um novo formato. Tem muita novidade vindo por aí e você não pode perder. E veja a seguir como é feita a fiscalização de passageiros nos aeroportos de todo o Brasil. São verificados aqueles itens que fogem do conceito de uso pessoal. Superior Tribunal de Justiça realiza hoje, às 14h, a sessão de abertura do segundo semestre forense de 2019. A sessão na Corte Especial marca a abertura do semestre forense no tribunal. Com o fim das férias dos ministros, os prazos processuais que estavam suspensos desde 2 de julho voltam a correr normalmente. Na semana que vem, as 6 turmas do STJ retomam os julgamentos colegiados e seguem o calendário regimental. E no dia 14 de agosto serão retomados os julgamentos nas sessões do tribunal. Cada sessão reúne 2 turmas e os julgamentos ocorrem a cada 15 dias. Entre os destaques previstos na pauta de julgamentos do segundo semestre está a análise de 6 temas repetitivos, cujos julgamentos foram interrompidos por pedidos de vista. Dos 1.018 temas cadastrados, apenas 44 estão pendentes de decisão. Na hora de viajar, atenção redobrada ao que pode ser transportado em malas de voos internacionais. A Receita Federal exige a declaração de diversos produtos e de quantias em dinheiro acima de R$10 mil. E o Ministério da Agricultura também tem uma lista de produtos proibidos. O doce de leite já não consta dela, mas quando estava na lista de restrições, deu muita dor de cabeça a um passageiro. Vamos ver na reportagem de Silvana Monteiro. Acabou-se o que era doce. Há alguns anos foi essa expressão que marcou a chegada de Alfredo ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Ele trazia na mala 6 latas do doce argentino Havana, adquirido no free shop de um aeroporto uruguaio. Já sabendo que o voo era do Uruguai, eles estavam de olho em doce de leite, porque era proibido trazer. E assim que a mala passou no raio-x, o fiscal falou, é doce de leite, né? E aí encaminhou a gente para uma funcionária do Ministério da Agricultura, começou abrindo um por um. A Receita Federal fiscaliza a importação de diversos produtos e até dinheiro, devido à falta de autorização e declaração.
Os passageiros são selecionados de forma aleatória por meio de um sistema de fiscalização. O sistema de gerenciamento de risco, que ele cruza dados dos passageiros, né? A gente tem a lista dos passageiros antes da aeronave pousar, a gente já tem acesso a essa lista. A gente submete essa lista ao sistema de gerenciamento, onde ele cruza dados em diversas fontes de informação na Receita. E aí são selecionados passageiros que serão submetidos a esse tratamento, né? A esse procedimento de fiscalização. Não necessariamente as malas serão abertas, porque eles são selecionados, passam pelo raio-x, que está aqui atrás da gente. E nesse procedimento de visualizar no raio-x as bagagens é que a gente tem uma segunda verificação e decide se vai abrir ou não essas bagagens. São verificados aqueles itens que fogem do conceito de uso pessoal, os que necessitam de tributação e os que demandam anuência da Vigiagro ou da Anvisa. No Manual do Viajante, no site da Receita Federal, é possível encontrar a descrição dos bens considerados de uso e consumo pessoal, o que é permitido ou não. Nós apreendemos normalmente smartphones, né, notebooks, suplementos de componentes, né, de computadores, como principalmente memória e processadores, equipamentos e instrumentos de uso médico e odontológico, cuja importação tem que ter anuência prévia da Anvisa. Então, esses aí são equipamentos que normalmente, se chegam sem essa anuência prévia, já serão objeto de perdimento. Escapamentos de motocicleta, pastilhas de freio, rodas de automóveis. O viajante também precisa ficar atento ao levar valores em espécie. Então, se você está aportando, por exemplo, 4 mil euros, né, passa fácil de 10 mil reais. Então, você está obrigado a declarar. Isso é equivalente em qualquer moeda. Se você converteu e ultrapassou 10 mil reais, entrando ou saindo do país, você tem que preencher essa declaração, DPV, Declaração de Porte de Valores, que está dentro do mesmo ambiente da Declaração de Bens de Viajante. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o delegado da Alfândega da Receita Federal, Alexandre Angotti, a quem, antes de mais nada, agradeço a presença aqui na TV Justiça. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Bom, no caso de produtos tão variados que podem ser trazidos para o Brasil e que têm algum tipo de restrição, na verdade, é necessário que haja uma fiscalização conjunta. Por exemplo, a Receita Federal, ela fica de olho particularmente em relação à questão de valores, mas se ela detectar também, como vimos na reportagem, alimentos, isso é encaminhado para técnicos do Ministério da Agricultura, por exemplo? Exatamente. Todo o conjunto de bens que podem transitar entre os países estão sujeitos ao controle da Receita Federal, não é? E uma das formas de transitar os bens é justamente na bagagem dos passageiros. Todos esses bens estão sujeitos ao controle, e antes de entrar no território brasileiro devem cumprir requisitos e submetido à avaliação se podem efetivamente entrar no território do Brasil. Nós vimos na reportagem um caso muito curioso sobre o doce de leite, né? Eu nem sabia que o doce de leite era proibido em algum momento, né? Lá atrás, hoje não mais. Que tipo de alimentos são permitidos, em linhas gerais, claro? Em linhas gerais, o doce de leite, na época tinha alguma avaliação. O que se procura aqui controlar e inibir é qualquer dano, no caso específico, à agroindústria nacional, né, à agricultura nacional. Qualquer entrada de algum patógeno que possa causar prejuízos à nossa produção agrícola, né? A gente tem um caso famoso lá da vassoura de bruxa lá do cacau, lá no Nordeste, né? Então, você vê o prejuízo como pode ser grande, né? Então, essas avaliações, obviamente, elas são revistas em função de situações novas. O doce de leite, naquela época, representava algum perigo, não mais representa, por isso foi liberado, né? Então, a Receita Federal, que faz o controle de aduana no Brasil, faz, mediante análise de risco, avaliação de todos os passageiros e seleciona para a fiscalização, identificando situações sujeitas a controle, nesse caso específico, alimentos, né, estão sujeitos ao controle do controle da vigilância agropecuária, eles são encaminhados
para avaliação desse órgão, para ver se tem anuência para ingressar no território brasileiro ou não. O que é que caracteriza a situação em que passa a haver um ilícito penal, uma contravenção ou mesmo um crime? A lata de doce de leite com certeza não era. Já, por exemplo, uma quantia pequena de entorpecentes, claro que vai ser. Mas como é que pode se diferenciar uma coisa da outra? A gente tem aquela diferenciação clássica de contrabando e descaminho. O contrabando é você tentar ou entrar com um bem proibido de ingressar no país. O descaminho é você tentar ou entrar ludibriando o pagamento dos tributos. Então, esse caso aí, os entorpecentes são bens proibidos de ingressar no país. E o importante aqui é verificar, obviamente, como estamos tratando de legislação penal, tem que ter um tipo expresso, específico no nosso Código Penal. No caso de droga, está lá previsto o crime de tráfico de drogas. Então, aí, a gente identificando a situação, a gente vai apreender, está previsto o perdimento ao que foi apreendido e é encaminhado para o início da persecução criminal pelos órgãos competentes, o Ministério Público e a Polícia Judiciária. Doutor Alexandre, falando agora de eletrônicos, né? É muito comum as pessoas viajam para os Estados Unidos ou outros países e trazem vários equipamentos. Com nota fiscal, isso é permitido? Tem muita gente que joga a caixa fora também do laptop, do telefone celular. Quais são as regras em relação a isso? Os outros bens que não estão expressamente proibidos de ingressar no país e não tem uma legislação criminal tipificando como crime, pode entrar no país sem problema nenhum. A diferença é se vai pagar tributo ou não, né? Então, os artigos eletrônicos podem ser trazidos livremente, sem problema nenhum. Com nota fiscal, né? Se não trouxer a nota fiscal, o valor vai ser aferido pela fiscalização para fins de cobrança do tributo. Então, não há problema nenhum. O importante é identificar. A gente tem 3 conjuntos bem claros. Bens de caráter manifestamente pessoal, bens de caráter pessoal e os bens que fogem do conceito de bagagem. Então, dentro dos bens de caráter manifestamente pessoal, a gente entra num conjunto que é enquadrado em isenção de caráter geral. Então, entra com isenção. Bens pessoais podem ser trazidos com bagagem, mas aí entra no cômputo da cota de $500. E os bens que estão excluídos do conceito de bagagem, eles vão ser retidos, encaminhados para um terminal de cargas para ser submetido a um regime de importação comum. Não vai ser desembaraçado ali como bagagem. Querido Alexandre Angotti, que é delegado da Alfândega da Receita Federal, muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Boa tarde, doutor. Obrigado. A seguir, o desrespeito ao passageiro com deficiência no transporte público. 88% dos municípios que oferecem ônibus como transporte público descumprem a lei de acessibilidade. Hoje, na segunda reportagem da série Transportes, produzida pelo Superior Tribunal de Justiça, você vai ver que a lei de acessibilidade é descumprida por 88% das cidades que têm frota de ônibus municipais. A reportagem é de Jéssica Castro. Filas longas, ônibus lotados, horas de percurso para ir e voltar do trabalho. Essa é a realidade de quem depende do transporte público no país. E as dificuldades para aqueles que precisam de algum tipo de serviço especializado são ainda maiores. A gente fica muito tempo em pé aqui na fila, não tem lugar para a gente sentar e muitas das vezes as pessoas não dão banco para a gente, finge que está dormindo para não dar o banco para a gente preferencial. Porque muitas das vezes a rampa não funciona. Aí, às vezes, eu fico na parada. Se ela não desce, ou às vezes ele desce e ela não funciona para subir. Aí fica o ônibus parado também. Porque tem que ter manutenção e eles não dão manutenção. É uma grande dificuldade porque é o nosso meio de locomoção principal, né? No nosso dia a dia, para ir para o nosso trabalho, para nossas atividades de lazer. Nós somos pessoas com deficiência, mas nós somos também pagadores de impostos aí. Então nós precisamos dessa acessibilidade do piso tátil, seja uma rampa, seja um sinal sonoro, para que nós possamos ir e vir com dignidade. Essas e várias outras adaptações para quem precisa de um transporte acessível já foram estabelecidas na Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Mas a realidade é bem diferente. A legislação ela prevê que o transporte tem que ser acessível e a regulamentação do Inmetro ela especifica quais são os acessórios
que o veículo tem que ter para facilitar então o acesso à locomoção dentro do próprio veículo. Então, vão desde dispositivos de acionamento sonoro, campainhas, numa altura determinada pelo Inmetro, para que o usuário ele possa então demonstrar que pretende descer do veículo, bem como a disponibilização de espaços dentro do veículo para alocação da cadeira de rodas e também a plataforma elevatória. Se tem dois cadeirantes, se for um que consegue fazer transferência, quer sair da cadeira e sentar no banco, aí dá para ir. Mas se não, tem que ficar. Um vai, o outro fica. De acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, do ano passado, 88% dos municípios que oferecem ônibus como transporte público descumprem a lei de acessibilidade. A região Nordeste foi a que apresentou o menor número de veículos adaptados. Se aquele caso individual começa a se repetir no dia a dia da prestação do serviço, nós podemos questionar isso de uma forma coletiva e verificar por que esse problema está acontecendo. Por exemplo, quando a pessoa ela tenta acessar o transporte público, mas não tem aquela rampa, né, que a legislação determina que um determinado percentual do transporte coletivo tenha que oferecer para a população. Então, se esses relatos começam a se repetir, a gente verifica que é realmente um problema coletivo, que não foi apenas um problema individual daquela pessoa. Obviamente que ela vai poder ter a reparação de forma individual, mas a gente também vai poder questionar e pedir aos órgãos de fiscalização que verifiquem essas questões a fim de que ocorra uma prevenção, né, de forma difusa ou coletiva para toda a sociedade. Casos de descumprimento da legislação acabam parando no judiciário. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, os ministros da segunda turma obrigaram a Prefeitura do Rio de Janeiro a adaptar ônibus para pessoas com deficiência. O Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência ajuizou a ação civil pública, defendendo que a alegação de alto custo para adaptar a frota não seria justificativa para o descumprimento da legislação. O município e a empresa concessionária foram obrigados a fazer as modificações e foi proibida a entrada de novos veículos para o serviço sem a adaptação necessária. Infelizmente, né, a justiça, ela, em muitos momentos, precisa agir por falta do cumprimento, não só do Estado, mas da sociedade civil em cumprir as leis também. Então, a justiça ela também ela é fundamental nesse processo para que ela, de certa forma, obrigue que seja cumprido o nosso direito. Então é bom que se denuncie na própria empresa, tem empresas que já têm um 0800 para isso, ou na própria prefeitura, no caso, ou na própria secretaria municipal, porque faz parte de uma fiscalização do poder concedente, mas nunca deixe de denunciar, porque é a única voz ativa que o cidadão tem. Se ninguém denunciar nada, tudo corre da mesma forma diariamente. Havendo a denúncia, há a correção, há a possibilidade de melhoria da qualidade do serviço. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma boa tarde e até amanhã. Fique agora com o documentário Além deste Planeta. Uma boa tarde para você. Tchau.